O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Este é o culto da Congregação Cristã Apostólica. Peço aos irmãos que na transmissão do Santo Culto estejam não somente assistindo, mas que estejam participando do Santo Culto, cantando os hinos, glorificando o Senhor, buscando o Senhor no tempo da oração, ficando em comunhão na hora da palavra, porque ainda que os dias sejam maus, mas o Senhor continua sendo Deus. Há também um esclarecimento que faz-se necessário em virtude do aumento da restrição do governo do estado de São Paulo, onde nós estamos. Nós estamos na cidade de Barueri transmitindo esse culto. Os nossos cultos deverão ser produzidos e transmitidos com os irmãos utilizando máscara, porque a determinação do governo do estado é que todo o ambiente interno e externo as pessoas fiquem de máscaras. Tá bem assim? Os irmãos não estranhem, não estão perdendo nada, porque eu não sou muito bonito, então tá tudo certo, tá bom? Vamos em comunhão, irmãos, cantar o hino 48, 48. Glória a Deus, glória ao Senhor. Em continuação, amados irmãos,
Vamos cantar o hino 322. 322. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Bem amados irmãos, irmãs, iremos aos pés do Senhor nesse momento em oração, apresentando as necessidades da igreja, o santo culto, apresentando os pedidos que você tem feito menção nos grupos de comunicação da igreja, WhatsApp, YouTube, Facebook. Ainda que nós hoje não tenhamos disponibilidade de poder anotar os nomes em virtude de ser um culto onde não há a presença dos demais irmãos, o Senhor conhece a tua petição, o Senhor conhece a tua causa. É impossível ao homem, é possível para Deus. É impossível para o teu médico, para o teu advogado. Que bom! É a hora que o Senhor entra na tua vida. Então, em comunhão, em ato de reverência a Deus, pelo tempo que nós estamos vivendo, pelo tempo de restrição de liberdade que nós estamos vivendo, que fez-se necessários para a preservação da vida, convido a todos que se ajoelhem na presença do Deus que fez os céus e a terra. Se não for possível, recline a tua cabeça em ato de reverência. Em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos encontramos, Senhor, aos Teus pés, em ato de humilhação e reverência, rendendo-lhe graças, porque coube a nós, Senhor, sermos chamados Teus filhos e herdeiros das Tuas promessas nos céus. Graças Te damos, Senhor, porque os dias, mesmo sendo maus, sendo difíceis, mas podemos olhar para trás, podemos olhar para o nosso dia e enxergar a Tua misericórdia nas nossas vidas. Senhor, se alguma coisa temos feito que é reprovável para Ti, que não seja agradável ao Teu Santo Espírito, nós Te pedimos, perdoa as nossas faltas, perdoe as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as obras das nossas mãos, tudo aquilo que não for agradável a Ti, Senhor. Nós Te pedimos, perdoa nós, não nos julgue com o peso da Tua justiça, nem a força da Tua mão, mas que sobre nós recaia mais uma vez a Tua misericórdia e possamos estar, Senhor, sustentados pela Tua mão. Ó Deus de piedade santo, apresentamos o Teu povo constituído nessa terra, irmãos, irmãs, famílias de perto, aqui da nossa região em São Paulo, de muito longe, de outros países, mas todos estão reunidos agora, Senhor eterno, num espírito só, querendo alcançar o trono da Tua glória, Senhor, buscando consolação que vem do Teu trono, buscando a Tua misericórdia sobre nós. Senhor, os dias são maus, os dias são difíceis, é pai que não entende filho, filho que não entende pai, esposo e esposa que não se entendem. Senhor eterno, relações de trabalho conturbadas. Senhor, a falta de trabalho em virtude de pandemia, em virtude de tantas coisas no meio do Teu povo. Necessidade, Senhor eterno, da subsistência. Necessidade da vida financeira. Necessidades tais, Senhor eterno, que às vezes o Teu povo, as filhas, os Teus filhos, não tem condição de comprar um remédio, Senhor. Não tem condição de comprar o leite. Não tem condição de comprar uma fralda para uma criança ou para uma pessoa idosa. Senhor, os dias são maus. Senhor eterno, temos tanta perturbação de espírito, depressão, maus pensamentos, desejos de morte, enfermidades incuráveis. Quantas, Senhor eterno, quantas irmãs, tomados pela enfermidade do câncer, tomados por outras enfermidades, diabetes descontroladas, pressão. Senhor, o Covid que está aí fazendo uma desgraça no meio da sociedade, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas, a vida das nossas famílias, a vida dos nossos amigos, a vida dos nossos funcionários, a vida dos nossos patrões, dos nossos clientes. Senhor, colocamos todas as nossas vidas nas Tuas mãos. Tem misericórdia de nós, pelo amor do Teu santo nome. Venha ao nosso encontro, Senhor. Aonde está, Senhor, o clamor, o lamento do Teu povo? Toma nas Tuas mãos por misericórdia, Senhor. As nossas forças parece que estão acabando. Parece que os nossos dias vão de mal a pior. Senhor, tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Instrui, Senhor, a medicina. Instrui o cientista. Instrui, Senhor eterno, os governantes dessa nação e de todas as nações que tivermos contato, Senhor eterno, que o Teu povo estiver recebendo esse culto, e também os que não estão recebendo, Senhor, porque nós somos filhos Teus, mas há outros tantos filhos Teus também, que precisam da Tua misericórdia. Senhor, faz um renovo na terra, permita que possamos viver dias melhores, Senhor, mas as nossas necessidades, as nossas enfermidades, as nossas causas de justiça, os leitos dos hospitais, nós, Senhor, Te clamamos, te imploramos, Te invocamos. Toma, Senhor eterno, um caminho novo, hoje, na vida do Teu povo. Senhor, é noite já, mas nós Te pedimos, Senhor, entra por caminhos ainda que impossíveis, mas coloca o Teu povo em liberdade pelo amor do Teu santo nome. Ó Igreja de Jesus Cristo, receba poder do alto, que o Espírito Santo possa interceder pela tua causa,
Que o Espírito Santo possa entrar aonde você não alcança, visitar quem você não pode visitar e colocar, Senhor eterno, por misericórdia nós te invocamos, que o teu Santo Espírito possa entrar agora, Senhor, nos leitos de hospital, Senhor eterno, onde está o coração do teu povo clamando, chorando na tua presença. Ó Deus de misericórdia, apareça agora, Senhor, porque não há tempo. Muitas das vezes clamamos, Senhor eterno, te invocamos por questões, Senhor eterno, pela tua igreja, pela saúde, pela manifestação do teu Santo Espírito. Senhor, mas hoje nós te invocamos que tu haja com urgência na vida do teu povo, pelo amor do teu santo nome. Manifesta os teus milagres no meio de nós, Senhor. Nós estamos na tua presença te invocando de um coração sincero, te clamando de um coração sincero, não por costume, mas porque confiamos na tua providência. Ó Deus de piedade, não nos deixe confundido nem envergonhado, mas apareça, Senhor, e faça milagre no meio do teu povo, pelo amor do teu santo nome. Ó Deus de piedade santo, esteja conosco, Senhor, que o teu Santo Espírito possa estar no meio de nós, na produção, Senhor, e também durante, Senhor eterno, os nossos irmãos que recebem esse culto. Nós te pedimos, não se afaste de nós, pelo amor do teu santo nome. Antes, Senhor eterno, envia para nós um passo da tua santa palavra. É o que te pedimos, rendemos-lhe graças em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Bem, amados irmãos, irmãs, famílias que nos acompanham, desculpa que a máscara incomoda um pouco. Nós estamos, como os irmãos bem sabem, em meio a essa pandemia, na fase mais crítica, inimaginável que nós alcançaríamos mais de um ano dessa restrição de liberdade. Mas queremos pedir à Irmandade que atendam às recomendações dos conselhos de saúde da tua cidade, do teu estado, do lugar onde você vive, se você vive em outra nação. Tome muito cuidado com o envolvimento com outras pessoas, eventos sociais. Aquilo que não for necessário, não for essencial, não faça. Não faça festa, não faça encontros. É tempo de nós nos resguardarmos, de frear esta onda maligna que estamos vivendo. Maligna porque, ainda que seja a permissão de Deus, tem trazido uma grande dor no seio de muitas famílias. Queremos reforçar aos nossos irmãos: tomem os cuidados necessários. Se você trabalha ou precisa se deslocar com o transporte coletivo, transporte público, organize seus horários na tua empresa, no teu emprego, para que você trabalhe e ande no transporte coletivo no contrafluxo. Se for preciso que você até passe alguns dias em outros lugares, dormir no emprego, não sei, mas pedimos a cooperação e o entendimento de toda a Irmandade no atendimento dessas medidas de segurança. Você se preserva para frear o vírus. Eu me preservo para frear o vírus. Pode ser que você seja cometido dele e passe, nem sinta, que é o normal que aconteça. Mas se preserve. Você estará preservando a vida da tua família, dos teus pais, dos teus avós, das pessoas com comorbidades. E é isso que precisamos fazer nesse momento. Tá bem assim? Também não nos esqueçamos que, ainda que haja restrição, ainda que as igrejas estejam fechadas, mas nós estamos com liberdade para adorar ao Senhor e produzir cultos em honra e glória ao nosso Deus. Então todos os nossos cultos acontecem de segunda a sábado às 20 horas. Agora não haverá culto presencial a partir de hoje. Todos os cultos serão apenas transmitidos online.
Haverá culto de segunda a sábado às 20 horas, domingo 10 da manhã, 14 horas e 18h30. Também a terça, quarta e quinta haverá culto às 14 horas também. E sábado, 10 horas da manhã. Nós temos 1, 2, 3 cultos por dia, para que você sempre tenha a quem recorrer. Que o Espírito Santo possa trabalhar poderosamente na minha, na sua, nas nossas vidas, e que possamos passar. E quando olharmos para trás, que a misericórdia do Senhor tenha sido manifesta no meio de nós. Tá bem assim? Também reforçamos que os irmãos comecem o dia com a programação da Congregação Cristã Apostólica, na Rádio 101.3, de domingo a domingo, das 6 às 8 da manhã. Você está convidado a começar o seu dia, não com notícias tristes, tampouco notícias que incriminam um lado ou outro da sociedade, mas começando o dia dando graças ao Senhor por mais um dia que nós acordamos, mais um dia que estamos respirando. Nasce novamente o dia, o sol nasce mais um dia, a misericórdia do Senhor se renova na tua vida e é motivo de glorificarmos ao nosso Deus. Acordou? Tem esperança. Acordou? É dia de vitória. Então esteja conosco, Rádio 101.3, para quem está na região metropolitana de São Paulo, das 6 às 8 da manhã, ou através do nosso aplicativo, CCA, Cristã Apostólica, que você pode baixar nas plataformas do Android ou do iOS, é gratuito. E você pode acompanhar os cultos só com áudio, com vídeo, ouvir os hinos, e o Senhor abençoará poderosamente a vida de cada um de nós. Tá bem assim? Se estamos em paz, não havendo mais anúncios, vamos cantar o hino 206 e o Senhor mandará a sua palavra. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Bem, irmãos, não havendo anúncios, convido a todos que possam abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 43.
iremos ler do verso 1 ao verso 9. Se os irmãos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga, verdade é. Somente até aqui, irmãos. Amém. Palavra, irmãos, que o Senhor nos desperta para esta noite de segunda-feira, culto originalmente transmitido na segunda-feira. Que o Senhor nos desperta de um tempo de livramento pela profecia de Isaías. Irmãos, o povo de Israel, pelas profecias do profeta Isaías, podemos acompanhar a história desse povo, onde o Senhor puniu o povo pela desobediência, puniu o povo pelo comportamento que eles tinham de adorar a outros deuses, comportamento que eles tinham de não seguir os preceitos da lei mosaica. Entretanto, Deus não mudou o plano dele para aquele povo. O Senhor continuou amando aquele povo. Porque o projeto de Deus com o povo não está somente na vida daqueles que estão vivendo aquele período. A promessa do Senhor de benção para aquele povo passava de geração para geração. Irmãos, e o momento que nós estamos vivendo na sociedade, sabe o Senhor por que nos instrui dessa maneira? É um tempo de privação. Nós estamos vivendo uma guerra silenciosa, mas mortal. Estamos vivendo uma guerra onde as pessoas estão sofrendo pela doença, gemendo nos hospitais. Outros estão sofrendo pela falta de subsídios financeiros para sobreviverem, para darem mantimentos para suas próprias famílias. Então, é uma guerra. Nossos antepassados passaram por pestes, passaram por outras guerras, onde um dia você tinha a tua família, no outro dia uma bomba caía, matava todo mundo. Quem não morria pela bomba, morria pela fome, porque as estradas eram bombardeadas, os mantimentos, os serviços
eram descontinuados. De tempo em tempo o Senhor permite que coisas desta maneira, desta magnitude aconteçam. Na minha família há o relato centenário que o meu tataravô, tetravô, não sei, vivendo a época da guerra na Itália, eles penduravam a carcaça de uma sardinha e faziam fubá. E passavam fubá na carcaça daquela sardinha para sentir um gosto diferente e comiam aquilo era o mantimento deles. Aconteceu na minha, aconteceu em diversas famílias, porque isso é um ambiente de guerra. Ah, mas o Senhor permite isso para aqueles que buscam o Senhor? O que sucede ao justo, sucede ao ímpio, e vice-versa. Mas aqui a palavra do Senhor, que Ele nos instrui nessa noite, é que mesmo que passemos pelas águas, mesmo que entremos nos rios, Ele não vai te matar afogado. E mesmo que você esteja no meio do fogo, o fogo não te queimará. Irmãos, aqui não fala que o Senhor vai te desviar do fogo, nem que vai te desviar da água. Mas mesmo que você tenha que enfrentar o que você está enfrentando, o Senhor é contigo. A promessa que o Senhor fez para o povo de Israel, através das profecias que vemos no livro de Isaías, passa pela frustração, passa pela punição, mas também tem o tempo da exaltação. Você pode não ter cometido um pecado, onde que o Senhor tenha se desagradado de ti, mas é permissão de Deus que vivamos um tempo de frustração. E ainda que você tenha seus planos frustrados por um momento, o Senhor não muda o plano dele de te abençoar nessa terra. Muitas das vezes, nós ficamos esperando, amados irmãos, que o Senhor apareça da maneira como nós queremos, da maneira como nós planejamos. E tudo na nossa vida é o plano conforme nós queremos que seja. Só que a orientação que nós recebemos quando buscamos o Senhor é que tudo acontece na nossa vida conforme a vontade do Criador. Então esqueça um pouco do seu tempo. O teu relógio não é o relógio de Deus. Mas as promessas que Deus fez também não é promessa de homem. Então regozije-te no Senhor neste culto. Regozije-te no Senhor por essa palavra, que o Senhor está acompanhando dia a dia as nossas aflições. Há o dia que podemos sair, há o dia que devemos ficar em casa, há o dia que frequentamos os cultos, há o dia que precisamos receber o culto pela internet, há o dia que visitamos os nossos parentes, há o dia que devemos nos afastar. É tudo, o Senhor está assistindo a tudo isso. É permissão de Deus. Então acalma a tua mente, acalma o teu coração. Faça conforme as orientações das autoridades, mas não perca o teu norte e a tua comunhão com o teu Senhor. O Senhor não mudou, o Senhor não fica velho, o Senhor não fica fraco, o Senhor não se esquece das promessas que Ele faz. Passam as gerações, mas as promessas do Senhor permanecem fiéis e verdadeiras. Se o Senhor te anunciou paz, é paz. Se o Senhor te anunciou alegria, é alegria. Pode pegar fogo na terra, mas a promessa do Senhor, ela terá total cumprimento na tua vida. Muitas das vezes, amados irmãos, nós anulamos pela força do nosso braço, pela força da nossa mente, os planos do Senhor para nós. Porque pega uma notícia aqui, uma notícia acolá, uma perturbação de espírito que vem dentro de você achando que você não vai vencer.
você começa a profetizar contra os planos de Deus na tua vida e os planos começam a serem frustrados. Nós começamos a murchar a promessa. Ela não morre, mas ela vai murchando. Porque nós enfraquecemos as promessas que Deus fez para nós. Então, o convite que o Senhor nos faz, por esta palavra, é que independente do momento da tua provação, independente do momento que você esteja vivendo, seja forte, seja valoroso, confie no teu Deus. Deus promete, Deus cumpre. Coloca-te a caminho. Não deixe de adorar ao teu Deus. Não deixe de buscá-lo. Não deixe de glorificá-lo. Também não permita que a tua mente desacredite, perca a fé, que Deus já falou contigo que seria contigo todos os dias da tua vida. Se passar pela água, a água não vai te afogar. Se você passar no fogo, se você está no fogo, você está queimado? Ou você está passando? O Senhor é contigo. O Senhor vai te colocar do outro lado. Ao tempo da prisão, ao tempo da liberdade. E o Senhor está contigo no momento da tua vida. E o Senhor te colocará num lugar alto. E cumprirá as palavras que Ele tem feito na tua vida. Nos dias que nós vivemos, a minha família, fomos orar com um servo de Deus a respeito da necessidade do meu avô, que estava enfermo. Um irmão que o Senhor deu a ele o dom de cura. Ele na oração virou para nós e falou: irmãos, não peça que o Senhor não termine o que Ele começou. O Senhor quer ele no trono da glória de Deus. É uma alma preparada. Irmãos, o que o Senhor faz é perfeito. Não desconfie, não perca a tua fé, não coloque a palavra para trás. O Senhor, você pode estar no fogo que for, o Senhor é contigo. Você pode estar submerso na prova que for, o Senhor é contigo. Você vai passar para o outro lado e você cantará a vitória, porque é a palavra do Senhor na tua vida. Mas como? Como? Se tudo que eu preciso eu não tenho, o que eu espero eu não alcanço, porque o projeto não dá certo, vou na igreja, agora nem na igreja eu posso ir mais, o Senhor fala que vai ser comigo e eu não alcanço. Você pode não ter alcançado o desejo do teu coração, mas o Senhor hoje te desperta, te convida, te convoca a crer nele sobre todas as coisas. Pode tudo estar dando errado na tua vida, creia na promessa que você ouviu. O Senhor visitou o teu coração, o Senhor confirmou um sinal que você buscou. O Senhor é contigo. Ah, mas quando? Quando? No tempo que for o melhor para você, porque o Senhor não faz nada pela metade, Ele faz completa a obra. Então confie em Deus. Você vai passaremos pelas nossas provações, mas o Senhor nos colocará em liberdade. E que o microfone da igreja que você frequenta seja testemunha junto da tua irmandade, que o Senhor foi, é e continua sendo na tua vida. Essa é a palavra que o Senhor nos manda. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Em comunhão, vamos agradecer ao Senhor com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Poderoso Deus, eterno Pai que habita nos céus, te somos gratos, Senhor, por mais esse culto que Tu tem nos preparado, que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, pelos hinos que cantamos, ao qual sentimos a doce consolação do Teu Santo Espírito sobre nós, pela oração que Tu tem dado à igreja, a qual temos certeza que alcançou o trono da Tua glória. Ó Deus de misericórdia, maiormente te somos gratos pela Tua santa, bendita palavra. Ó Deus de misericórdia, quantos de nós, Senhor, nos lares, em deslocamento, que estão, Senhor, recebendo culto
de um lado e do outro lado tem uma folha de um projeto frustrado, de alguma coisa que está dando errado, de alguma coisa que não tem saída. Senhor, sê a saída do teu povo pelo amor do teu santo nome. Pai de misericórdia, os planos frustrados do homem, seja planos perfeitos nas tuas mãos, Senhor. Converta o que está acabado em início, em vitória, em alegria na vida do teu povo. Pode sobrevir o que for, Senhor, mas a tua palavra falou que não seremos abatidos. Não permita que nós coloquemos para trás a tua promessa. Não permita que coloquemos para trás de nós as tuas bênçãos, Senhor, mas que possamos confiar que tu és o Deus da nossa exaltação. Senhor, a prova, a tribulação, a enfermidade, repreenda, Senhor, pela força do teu Santo Espírito, todas essas coisas na vida do teu povo, pelo amor do teu nome. Senhor, faça um renovo, faça nova todas as coisas. Senhor eterno, é muito claro para nós que tem gente nesse momento comparando promessa com realidade. Senhor, o que o homem restringiu, acabou, falou que não dá mais, faça nova todas as coisas pelo amor do teu santo nome. E o teu nome, Senhor, será glorificado nas congregações. Graças te damos por tudo quanto tu tens nos feito, pela tua misericórdia, a tua presença sobre nós. Pedimos que a tua presença, Senhor, seja manifesta no meio de nós, dos nossos corações, no meio da nossa família, do nosso meio de vida, não só hoje, Senhor, mas pelos dias que vêm, pelos dias de provações que parece que enfrentaremos. Enfrente conosco, Senhor, porque se passarmos pelo fogo, o fogo não nos queimará. Se formos submergidos nas águas, a água não nos afogará, Senhor, porque a tua presença, o teu Santo Espírito, estará no governo das nossas vidas. Graças te damos por tudo quanto tu tens nos feito, por tudo quanto tu haverá de fazer ainda, não por nós, mas por Jesus Cristo, Filho do teu amor, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em agradecimento a este culto, irmãos, vamos cantar o hino 9.
Deus abençoe a cada um dos irmãos que estiveram presentes conosco. O Senhor possa dar a todos nós uma semana abençoada. Esteja conosco, irmãos. Todos os dias temos culto, todos os dias tem a palavra. Não vai faltar consolação, comunhão e as promessas do Senhor nas nossas vidas. Compartilhe com quem você saiba que esteja precisando. Mas não é da CCA. Compartilhe, nós não estamos querendo trocar você de igreja. Nós estamos precisando expandir a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Então compartilhe com quem é da CCA, com quem é de outra igreja, com quem é de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, enfim. Compartilhe que mais pessoas possam alcançar esse serviço e que o Senhor, não nós, que o Senhor possa operar poderosamente na vida de cada um. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, o conselho da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.